Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, esse nosso grupo, Think Tank Turismo, é um grupo de apaixonados pela indústria do turismo, apaixonados pelo prazer de viajar, por viver de viagem, vender sonhos. Mas hoje a gente vai falar sobre como a gente deve se comportar ou o que a gente pode fazer durante o confinamento. Nós temos a pergunta do bilhão, não é milhão, é bilhão, que é quando acaba o confinamento? Quando acabará? Tivemos uma outra live onde a gente falou o que a gente pode fazer no pós-confinamento. Mas hoje o que nós queremos saber, o que nós queremos debater um pouco, é o que fazer durante o confinamento. É isso que a gente quer trocar um pouco de ideia, dar um pouco da nossa experiência, falar como a gente acha que pode ajudar vocês ou o que a gente está fazendo na vida da gente, tá bom? Para começar o papo, passar para a Adriana Cavalcante, que também gosta um pouco dessa área, tem alguns meses de experiência, pouca coisa, né? Na área de turismo e, como todos nós, é uma apaixonada por essa área. Adri, está com você. Obrigada, Cássio. A grande pergunta é o que fazer para não paralisar diante de toda essa incerteza e como fazer durante o confinamento para sair melhor desse confinamento, né? E aí eu queria compartilhar com vocês um livro de um consultor chamado Verne Harnish, que escreveu o Scaling Up, Escalando a Sua Empresa, e ele fala que o pânico ele é contagioso e que a gente não pode congelar diante dessa história toda. E aí ele nos dá 5 passos, ou o que ele chama de 5 Cs, que começa com o C da comunicação. Então ele fala, aproveitando que está todo mundo em home office, que está todo mundo conectado através de várias ferramentas digitais, vamos nos falar mais. E ele cita os talk moments. Em vez de ficar mandando e-mail para cima e para baixo, passa a mão no telefone ou passa o dedo no teclado, faz um Zoom call com alguém, que vai ser muito mais produtivo. E conexões curtas, então reuniões de no máximo 45 minutos, em vez de longas reuniões, para otimizar esses momentos. Eleger 1 ou 2 pessoas-chave que você julgue que sejam bons conselheiros ou conselheiras para poder te dar essa clareza de horizonte, né? Ele fala que está todo mundo meio que num mar revolto, uns no transatlântico, outros agarrados numa baby plocket, né, no meio do oceano, mas o mar revolto é o mesmo para todo mundo. Então, o que ele fala é tenta ter essa noção de horizonte, tenta ter essa noção de clareza daqui para frente. Aí eleja 1 ou 2 pessoas que você acha que pode te dar essa clareza e ligue para essas pessoas todos os dias. Não precisa passar horas com as pessoas ao telefone. 1 ou 2 minutos, 3 minutos, só para trocar uma ideia sobre uma notícia que acabou de sair, vai te ajudar bastante a ter essa clareza, né? Liste pessoas que você quer manter contato durante e após a crise. Essas pessoas podem ser clientes, fornecedores, parceiros. É importante manter esse contato com essas pessoas a todo momento também para ter essa noção de horizonte, né? Apoie o seu cliente e a sua comunidade. Isso é super importante. A colaboração nesse momento é super importante. E aí ele cita a questão de se manter em movimento, ou seja, colaborar também é se manter em movimento. E aí ele fala uma coisa muito interessante, aproveite esse momento para fazer treinamento com as suas equipes. Aproveite para treinar as suas equipes. É um bom momento para se preparar justamente para sair dessa história mais fortalecido. O terceiro C é o que ele chama de clean up and catch up, que na verdade nada mais é do que um mapeamento de cenário, né? E aí ele dá uma dica interessante, ele fala, vamos usar o very bom SWOT, né? Mas substitua o SWOT por 3 letrinhas do SWOT, o S, o W e o T. Ou seja, continue identificando as suas competências e aquilo que você faz bem e o que você não faz bem, mas substitua o T de threat, de ameaça, por trends. E aí começa a se perguntar o que eu faço com excelência, o que eu não faço tão bem assim e o que está por vir, se é que a gente consegue fazer algum tipo de futurologia no momento. O quarto C é o cash, né? E aí ele está, obviamente, se referindo ao caixa, como a gente tem ouvido falar muito, ou seja, aos recursos financeiros, mas por que não se referir a outro tipo de recurso também, como recurso de pessoas?
recurso de estrutura, né? E por que não também recursos emocionais, né? Saber, do mesmo jeito que a gente tem que colaborar para se manter em movimento, saber pedir ajuda também é importante. E essa vulnerabilidade nesse momento pode salvar muitas empresas, né? E por último, que eu achei fantástico, fique calmo. Às vezes a gente esquece de respirar, né? E respirar faz a gente pensar melhor. Então, eu gostei dos 5 passos do Verne Harnish e é por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu acho que é uma boa dica desse universo de lives gigantesco que a gente está vivendo. Entre FOMOs, eu descobri um termo novo que é o FOBO, Fear of Better Options. Então, tem que tomar cuidado também para não ficar contaminado com esse show de lives. E por isso que o que a gente está fazendo aqui é muito legal, porque a gente discute rapidinho coisas que são importantes e relevantes. E o FOMO tem que cuidar mesmo, né? Porque a gente pode trazer até mais ansiedade, porque a gente precisa de um respiro, o cérebro tem uma limitação em termos de quase uma infotoxicação, né? Para entender o que está acontecendo. Só que chega uma hora que a gente tem que aí entra a adaptação, e nós somos seres extremamente adaptáveis, né? Então eu gostei. Além do FOMO, temos o FOBO agora, né? Muito bem. Mas tem o lance das empresas também, né? Tudo isso aplicado para as empresas, né? Vamos abrir aqui, ver o que o pessoal vai falar para a gente continuar aí no papo. A primeira pergunta que eu ia fazer, Adriana, é se você está conseguindo manter a última dica que você disse, que é o calmo. Eu confesso que eu estou com bastante dificuldade disso. Mas eu acho que o Paulo pode ajudar um pouco a gente, falar um pouco das ferramentas, né, as dicas do como que a gente pode se comportar com o cliente. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar ausente. Qual é o teu sentimento nisso? O que você recomenda para aqueles que estão nos seguindo aqui? Eu acho que aquela história do ficar calmo me lembrou da história do cara na floresta fazendo um safari e de repente vê um leão correndo e o cara fica calmo, começa a botar o tênis, amarrar o tênis e o nego desespera. O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Eu estou botando o tênis que eu tenho que correr mais que você. Boa. Mas eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, as nossas atitudes perante o cliente e as nossas atitudes para nos prepararmos, como a Adriana falou, para essa grande corrida que vai ser depois de que essa história toda do confinamento passar, no que diz respeito às exigências nossas como profissionais. Primeiro porque vão haver, e essa é uma estatística dramática, que dizem que vão haver 25 milhões de desempregados no nosso segmento, o que significa que são desempregados, pessoas que vão perder o emprego muito competentes, com altíssimo nível de skills. E você que hoje está no seu emprego, está na sua zona de conforto, não ache que você vai ficar na sua zona de conforto, porque vai ter muita gente boa no mercado. Então, se considere também uma pessoa que precisa ter uma disciplina de desenvolver novos skills, desenvolver novas competências, porque esse mundo que vai vai ser um mundo que vai ter muita competição também pelo emprego, né? O segundo ponto, na questão de você agir perante o seu cliente, eu acho que está muito relacionado a gente dar um tempo nessa sociedade da experiência, que é um pouco do que o paradigma do que o turismo é, né? Nós vivemos numa sociedade que a gente tem que proporcionar experiências memoráveis para o cliente. Mas eu acho que no curto prazo, as pessoas estão precisando muito mais de alguém que elimine a ansiedade, que trabalhe um pouco, né, a gestão da ansiedade do cliente, né? Então, se você está lidando com alguém que está querendo comprar uma passagem, ou um pacote, ou está querendo uma informação turística, etc., acho que você tem que considerar ali um componente grande de ansiedade para que você possa não só informar, mas também levar essa pessoa à segurança. A gente falava no outro programa sobre a transparência, né? A importância da transparência, a gente falava sobre a flexibilidade. Então, acho que a atitude crítica nesse momento, tudo bem, a tecnologia a gente pode estar falando também, né? Mas eu acho que a psicologia, em lidar com a ansiedade do seu cliente, vai ser um elemento fundamental nesse novo momento, nesse novo turismo que está apontando, né?
Não é hora de vender, né? É hora de informar, de empático, de empatia, né? Não é hora de persuadir, é hora de prestar um serviço. Hora de acolher, né? Hora de acolher. Hora de acolher. Eu estava lendo um artigo muito interessante, porque todo mundo está falando sobre a liderança consciente, por exemplo, né? A liderança empática. A gente tem que ir num patamar além da empatia, que é a compaixão. Eu achei muito interessante, assim, e isso é de cima para baixo, então você vai ver, aí a gente está vendo, né, alguns exemplos incríveis de líderes que estão se destacando na comunicação, mesmo com decisões difíceis, com demissões, etc., o quanto eles estão fazendo uma comunicação incrível, extremamente humanizada, e outras empresas dando tiro no pé, né? Passando uma imagem meio oportunista aí, né? Então a comunicação você viu a demissão do Airbnb, como eles fizeram, como ele fez a comunicação para todo mundo, incrível. Quem fica, quem sai, como fica, qual o direito que quem está saindo incrível. Tem, mas um negócio extremamente transparente. E carta aberta, né? Nada, sendo elogiado por todo mundo. Fazer live, question and answer, sabe? É bem, super bem posicionado. Eu ia falar Vai lá, Renata. Eu ia falar exatamente isso, Cássio, que o papel da liderança, nesse momento, é mais importante do que nunca. E não só aquela liderança, né, de números, fria, mas aquela liderança empática, né? Estão até dizendo já que CEO agora é Chief Empathy Officer, né? Então, a empatia dos líderes é algo assim que vai fazer toda a diferença numa empresa. Se essa empresa vai estar de acordo com o novo normal, né, que a gente brinca ou não, né? Acho que a Airbnb é realmente um último caso que eu li, mas já tinha visto da Rock Content também há um tempo atrás. Então, assim, os líderes eles têm que ter uma mente de empatia, de acolhimento, né, de se colocar no lugar do outro, de ajudar, não tem mais aquela coisa, você foi demitido, tchau, as portas estão abertas, mas não volta mais aqui, né? Não, ele está se colocando no lugar do outro, ajudando o outro a se recolocar no mercado. Então, eu acho que é muito importante tudo isso que está acontecendo para o bem, né? Acho que é o legado bom que a Covid vai deixar, e é algo que a gente, eu e a Cris Cintrão, que não está aqui hoje, mas também faz parte desse grupo, a gente sempre colocou isso, né? A gente sempre conversou muito sobre isso. A gente tem que ter empatia, a gente tem que estar no lugar do outro, né? Realmente as pessoas precisam, e mais do que nunca, isso é fundamental nesse momento. Isso é importante. Perfeito. Então, a gente procurando resumir um pouco do que nós estamos falando, é o seguinte, a gente tem que conhecer o cliente, a gente tem que saber como tocar nesse cliente do mal, ter um CRM ativo, conhecer um pouco o que aquele cliente, as necessidades, se ele tem família, se ele, enfim, todas as necessidades. Isso a gente tem uma imagem de que isso é caro. Acho que a Gabi pode ajudar um pouco a gente, dando alguns exemplos de como se relacionar com esse cliente, o que a gente pode fazer para estar mais próximo dele. Principalmente pequenas e médias, tem um paradigma gigantesco, fala que é CRM, um conteúdo, uma expressão em inglês, eu vou ter que gastar com o sistema, e na verdade tem muito mais com uma atitude, né? O conhecimento do teu cliente tem a ver com o teu comportamento perante o teu cliente. Com certeza, eu sempre falo, né? Com certeza essas informações, esses contatos, isso está aí no teu sistema, por mais simples que ele seja. É uma questão de organização, muitas vezes, dessas informações e atitude perante o cliente. Então, você manter o desejo vivo, o sonho dos clientes vivos, né? De viagens e de... A gente não pode perder, tem duas coisas que a gente não vai perder, que é sonho e esperança. Isso faz parte da gente seguir, né? Então, no momento que a gente mantém isso através de uma comunicação extremamente humanizada, é algo que... Eu estava vendo uma reportagem muito legal, uma entrevista do Washington Oliveto,
e ele falou uma frase muito interessante nesse momento. Ele falou: vamos levar tudo a sério, mas vamos rir da gente mesmo um pouco. Eu achei muito legal. Né? É muito a cara dele, né? E ele falou para esse momento, ele assim, sabe, vamos bater um papo com o nosso cliente, né, com o nosso colaborador, vamos sentar para conversar e não aquelas frasezinhas prontas, né, que a gente usava, ou chamadas meio, né, de impacto que a gente usava em comunicação. Achei muito legal. Perfeito. Paulo, quer agregar alguma coisa? Eu tinha um professor que dizia que o momento da verdade é quando você tem a capacidade de integrar psicologia com tecnologia. Tecnologia sozinho, sem uma abordagem, né, de empatia, respeitando o momento, de empatia, de baixa ansiedade ou de experiência, no caso, quando a gente vive em períodos mais normais, ela tem que ser combinada com esses elementos. E a tecnologia, voltando à tua pergunta, Cássio, ela é muito abundante hoje. Hoje, o grande ganho que o turismo pode ter com toda essa revolução tecnológica, de alguma maneira também abalou bastante, né, a maneira tradicional de se fazer turismo. Hoje existe muita tecnologia abundante, para o pequeno agente, para o grande agente, para as grandes corporações, para as pequenas, para fazer a diferença, né? Então, tecnologia, formação, treinamento, a gente vê quantas, né, possibilidades de formação e de treinamento, de você ter mais competência digital no mundo digital para vender, para se relacionar. Então, assim, não é desculpa para ninguém dizer que a tecnologia é caro para você poder fazer a diferença numa abordagem psicológica, empática, de baixa de ansiedade, etc. Acho que hoje é uma questão de arregaçar as mangas, amarrar seu tênis, como disse a Renata, como disse a Adriana, ficar calmo, né? E se preparar para uma corrida que vai ser muito dura daqui para frente, né? Eu acho que deu para a gente passar uma mensagem. Primeiro, uma mensagem positiva, uma mensagem de quem acredita no futuro, de quem acredita que a nossa indústria vai sobreviver. Você que é um pequeno consultor de viagens, um agente de viagem individual, freelancer, como a gente falava nos idos de 1900 e alguma coisa atrás, você que tem uma carteira de clientes, você tem que estar próximo dele, você tem que ter uma mensagem positiva, você tem que marcar sua presença. Não vai vender agora ninguém vai vender. Mas você tem que explorar teu círculo de amizade, você tem que falar para ele o seguinte: eu estou aqui, eu continuo sonhando, eu estou pronto para te atender, confiabilidade, confiança. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para nós, que somos agentes de viagens, ou que somos empresas, ou que somos consultores presentes. Eu, ao contrário do que algumas pessoas estão falando, de que vai ser o grande pulo tecnológico, eu acho que é o seguinte: nesse momento, o nosso cliente que teve um problema ligou no celular, ele passou um WhatsApp, ele reclamou que o hotel que ele chegou em Veneza estava fechado, para nós xingou, enfim, tudo deu errado, mas ele teve com quem falar. Ele não caiu num saque terceirizado, cheio de gerúndio, e pôde se comunicar. Ele teve um ouvido que, pelo menos, ouviu a crítica dele. Acho que a gente teve grandes reinvenções e a gente tem que preparar para a saída. A gente tem que pensar positivo, a gente tem que acreditar que esse momento que a gente está passando é um momento temporário, tá? E que nós vamos logo estar vivendo um momento mais próximo desse daqui que está atrás de mim. Eu vou substituir aquela imagem que eu tinha atrás de mim, que era uma Santa Terezinha e uma garrafa de vodka, porque, Adriana, eu não consigo manter a calma sem as duas, por essa imagem aqui, que é o próximo cenário que eu quero explorar, eu quero que a gente explore muito, e acredito que a gente tem força para sair disso melhor do que entrou. Tá bom? Olha, obrigado, gente. Oi, Paulo. Cássio, eu queria que você me passasse onde você fez esse curso de Zoom aí, viu? Não, eu tô ficando... Cássio, em tua homenagem, ó. Gabi, tá bem mais próximo. Esse lugar também topo passar alguns dias na próxima Olha, tá difícil live, a escolha. Tá? O bar eu tô no bar filmando a praia, entendeu? E a Gabi tá dentro do bar, tá bom? É um conjunto de soluções. Gente, vamos pensar positivo, vamos estar com o nosso cliente e vamos nos fortalecer para sair daqui
com mais potência e acreditar que o novo, a nova realidade será muito melhor do que a gente teve no passado. Tá bom? Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.